O homem deve sempre exigir apenas o que é seu por direito divino. Voltando à ilustração, se a mulher tivesse tomado uma atitude diferente e ter afirmado: se esta casa que desejo é minha, não posso perdê-la, se não for, dê-me o seu equivalente. O homem poderia ter decidido se mudar, harmoniosamente, se fosse a seleção divina para ela, ou outra casa teria sido substituída. Qualquer coisa forçada a se manifestar por vontade pessoal é sempre mal conseguida e tem sempre um sucesso ruim. O homem é advertido: seja feita a minha vontade, não a sua. Mas o curioso é que o homem sempre obtém exatamente o que deseja quando renuncia à vontade pessoal, permitindo assim que a inteligência infinita trabalhe através dele. Ficai quietos e vede a salvação do Senhor. A salvação da lei. Por exemplo, uma mulher veio a mim em grande aflição. Sua filha havia decidido fazer uma viagem muito perigosa, e a mãe estava cheia de medo. Ela disse que usou todos os argumentos, apontou os perigos a serem enfrentados e a proibiu de ir, mas a filha foi se tornando cada vez mais rebelde e determinada. Eu disse à mãe: você está forçando sua vontade pessoal sobre sua filha, o que você não tem o direito de fazer, e seu medo da viagem está apenas atraindo, pois o homem atrai o que teme. E acrescentei: deixe ir e tire suas mãos mentais, coloque-o nas mãos de Deus e use esta declaração. Coloco esta situação nas mãos do amor e da sabedoria infinitos. Se esta viagem é o plano divino, eu não resisto mais, mas se não for divinamente planejado, dou graças porque agora está dissolvido e dissipado. 1 ou 2 dias depois, sua filha lhe disse: mãe, desisti da viagem, e a situação voltou ao seu nada natural. É aprender a ficar parado, o que parece tão difícil para o homem. Tratei mais detalhadamente dessa lei no capítulo sobre a não resistência. Darei outro exemplo de semeadura e colheita, que veio da forma mais curiosa. Uma mulher veio até mim dizendo que havia recebido uma nota falsa de $20, dada a ela no banco. Ela estava muito perturbada, pois, disse ela, as pessoas no banco nunca reconhecerão seu erro. Eu disse: vamos analisar a situação e descobrir por que você a traiu. Ela pensou por alguns instantes e exclamou: eu sei, mandei muito dinheiro falso para um amigo, só por brincadeira. Assim, a lei lhe enviar algum dinheiro falso, pois a lei não sabe nada sobre piadas. Eu disse: agora vamos invocar a lei do perdão e neutralizar a situação. O cristianismo é fundado sobre a lei do perdão. Cristo nos redimiu da maldição da lei kármica, e o Cristo dentro de cada homem é seu Redentor e a salvação de todas as condições desarmônicas. Então eu disse: Espírito infinito, nós invocamos a lei do perdão, e damos graças porque ela está sob a graça e não sob a lei, e não pode perder esses $20 que são dela por direito divino. Agora, eu disse, volte ao banco e diga a eles, sem medo, que foi dado a você por engano. Ela obedeceu, e para sua surpresa, eles se desculparam e lhe deram outra nota, tratando-a com a maior cortesia. Assim, o conhecimento da lei dá ao homem o poder de apagar seus erros. O homem não pode forçar o externo a ser o que ele não é. Se ele deseja riquezas, ele deve ser rico primeiro em consciência. Por exemplo, uma mulher me procurou pedindo tratamento para a prosperidade. Ela não tinha muito interesse em seus assuntos domésticos, e sua casa estava em grande desordem. Eu disse a ela: se você deseja ser rica, você deve ser ordeira. Todos os homens com grandes riquezas são ordeiros, e a ordem é a primeira lei do céu. E acrescentei: você nunca ficará rica com um fósforo queimado na almofada de alfinetes. Ela tinha um bom senso de humor e começou imediatamente a colocar sua casa em ordem. Ela reorganizou os móveis, ajeitou as gavetas, limpou tapetes e logo ela recebeu uma grande manifestação financeira, um presente de um parente. A mulher, ela mesma, foi transformada e se mantém financeiramente bem, por estar sempre atenta ao exterior e esperando prosperidade, sabendo que Deus é o abastecimento dela.
Muitas pessoas ignoram o fato de que presentes e coisas são investimentos, e que acumular e poupar invariavelmente levam à perda. Há quem dê generosamente, e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar, e caem na pobreza. Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Por exemplo, conheci um homem que queria comprar um sobretudo forrado de pele. Ele e sua esposa foram a várias lojas, mas não havia nenhuma que lhe quisesse. Ele disse que eles eram todos muito baratos. Por fim, foi-lhe mostrado um, disse o vendedor, avaliado em $1.000, mas que o gerente lhe venderia por $500, já que estava no final da estação. Suas posses financeiras somavam cerca de $700. A mente racional teria dito: você não pode gastar quase tudo o que tem em um casaco, mas ele era muito intuitivo e nunca raciocinava. Ele se virou para sua esposa e disse: se eu conseguir este casaco, vou ganhar muito dinheiro. Então sua esposa consentiu, fracamente. Cerca de um mês depois, ele recebeu uma comissão de $10.000. O casaco fazia-se sentir tão rico que o ligava ao sucesso e à prosperidade. Sem o casaco ele não teria recebido a comissão. Foi um investimento que rendeu grandes dividendos. Se o homem ignorar essas orientações para gastar ou dar, a mesma quantidade de dinheiro será gasto com outras coisas ou de maneira infeliz. Por exemplo, uma mulher me disse que, no dia de ação de graças, ela informou sua família que eles não teriam um jantar de ação de graças. Ela tinha o dinheiro, mas decidiu guardá-lo. Alguns dias depois, alguém entrou no quarto dela, e tirou de dentro de sua gaveta a quantia exata que o jantar teria custado. A lei sempre fica atrás do homem que gasta sem medo, com sabedoria. Por exemplo, uma de minhas alunas estava fazendo compras com seu sobrinho. A criança clamou por um brinquedo, que ela lhe disse que não tinha dinheiro para comprar. Ela percebeu de repente que estava buscando a carência, e não reconhecendo Deus como seu suprimento. Então ela comprou o brinquedo, e a caminho de casa, encontrou na rua a quantia exata que havia pago pelo brinquedo. O suprimento do homem é inesgotável e infalível quando totalmente confiável, mas a fé ou a confiança devem preceder a manifestação. De acordo com sua fé, será feito para você. A fé é a substância das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem, pois a fé mantém a visão firme, e as imagens adversas são dissolvidas e dissipadas, e no devido tempo colheremos, se formos perseverantes. Jesus Cristo trouxe as boas novas, o Evangelho, de que havia uma lei superior à lei do karma, e que essa lei transcende a lei do karma. É a lei da graça, ou perdão. É a lei que liberta o homem da lei de causa e efeito, a lei da consequência. Sob a graça, e não sob a lei. Dizem-nos que neste plano o homem colhe onde não semeou, os dons de Deus são simplesmente derramados sobre ele. Tudo o que o reino oferece é dele. Este estado contínuo de bem-aventurança aguarda o homem que superou o pensamento humano, de si ou do mundo. No mundo pensa-se que existe tribulação, mas Jesus Cristo disse: seja confiante, eu superei o mundo. O pensamento do mundo é o do pecado, da doença e da morte. Ele viu sua irrealidade absoluta e disse que a doença e a tristeza passarão e a própria morte, o último inimigo, será vencido. Sabemos agora, do ponto de vista científico, que a morte pode ser vencida marcando a mente subconsciente com a convicção da eterna juventude e da vida eterna. O subconsciente, sendo simplesmente poder sem direção, cumpre ordens sem questionar. Trabalhando sob a direção do superconsciente, o Cristo ou Deus dentro do homem, a ressurreição do corpo seria realizada. O homem não mais jogaria fora seu corpo na morte, ele se transformaria no corpo elétrico, cantado por Walt Whitman, pois o cristianismo se baseia no perdão dos pecados e no túmulo vazio. Capítulo 6 Lançando o fardo, impressionando o subconsciente.
Quando o homem conhece seus próprios poderes e o funcionamento de sua mente, seu grande desejo é encontrar uma maneira fácil e rápida de impressionar o subconsciente com o bem, pois o simples conhecimento intelectual da verdade não trará resultados. No meu caso, descobri que a maneira mais fácil é lançar o fardo. Certa vez, o metafísico explicou dessa maneira. Ele disse: a única coisa que dá peso a qualquer coisa na natureza é a lei da gravitação, e se uma pedra pudesse ser elevada acima do planeta, não haveria peso naquela pedra. E é isso que Jesus Cristo quis dizer quando ele disse: meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ele havia superado a vibração do mundo e funcionado no reino da quarta dimensão, onde há apenas perfeição, completude, vida e alegria. Ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Também nos é dito no Salmo 55, para lançar o teu fardo sobre o Senhor. Muitas passagens na Bíblia afirmam que a batalha é de Deus e não do homem, e que o homem deve sempre ficar parado e ver a salvação do Senhor. Isso indica que a mente superconsciente, ou Cristo interior, é o departamento que trava a batalha do homem e o alivia de seus fardos. Vemos, portanto, que o homem viola a lei se carrega um fardo, e um fardo é um pensamento ou condição adversa, e esse pensamento ou condição tem sua raiz no subconsciente. Parece quase impossível fazer qualquer progresso ao tentar direcionar o subconsciente pela mente consciente, ou mente racional, pois a mente racional, o intelecto, é limitada em suas concepções e cheia de dúvidas e medos. Quão científico é, então, lançar o fardo sobre a mente superconsciente, ou Cristo interior, onde ela é feita luz, ou dissolvida em seu nada. Por exemplo, uma mulher com necessidade urgente de dinheiro, iluminou o Cristo interior, o superconsciente, com a afirmação: eu lanço este fardo de falta sobre o Cristo dentro de mim e fico livre para ter abundância. A crença na falta era seu fardo, e quando ela o lançou sobre o superconsciente com sua crença na abundância, uma avalanche de suprimentos foi o resultado. Lemos: o Cristo em você é a esperança da glória. Outro exemplo: uma de minhas alunas ganhou um piano novo, mas não havia espaço em seu estúdio para ele até que ela mudasse o antigo. Ela estava em um estado de perplexidade. Ela queria ficar com o velho piano, mas não sabia para onde enviá-lo. Ela ficou desesperada, pois o novo piano seria enviado imediatamente, na verdade, estava a caminho, e sem lugar para colocá-lo. Ela disse que lhe ocorreu repetir: eu lanço este fardo sobre o Cristo interior e fico livre. Alguns momentos depois, seu telefone tocou, e uma amiga perguntou se ela poderia alugar seu piano antigo, e ele foi retirado, alguns minutos antes do novo chegar. Conheci uma mulher cujo fardo era o ressentimento. Ela disse: eu lanço este fardo de ressentimento sobre o Cristo interior, e fico livre, para ser amorosa, harmoniosa e feliz. O superconsciente todo-poderoso inundou o subconsciente com amor, e toda a sua vida mudou. Durante anos, o ressentimento a manteve em estado de tormento e aprisionou sua alma, aprisionou a mente subconsciente. A declaração deve ser feita repetidamente, às vezes por horas a fio, silenciosamente ou audivelmente, com calma, mas determinação. Muitas vezes comparei isso a dar corda em uma vitrola. Devemos repetir as palavras faladas, assim como damos corda para a vitrola tocar. Tenho notado que, ao lançar o fardo, depois de algum tempo, parece que se vê mais claramente. É impossível ter uma visão clara, enquanto na agonia da mente carnal, as dúvidas e o medo envenenam a mente e o corpo, e a imaginação corre solta, atraindo desastres e doenças. Ao repetir constantemente a afirmação: eu lanço este fardo sobre o Cristo interior e me liberto, a visão clareia, e com ela um sentimento de alívio, e mais cedo ou mais tarde vem a manifestação do bem, seja saúde, felicidade ou abundância. Um dos meus alunos uma vez me pediu para explicar a escuridão antes do amanhecer.
No capítulo anterior, referi-me ao fato de que muitas vezes, antes da grande manifestação, tudo parece dar errado, e a depressão profunda obscurece a consciência. Isso significa que do subconsciente estão surgindo as dúvidas e os medos que sempre o acompanharam. Essas velhas crenças do subconsciente sobem à superfície, para serem apagados. É então que o homem deve bater seus símbolos, como Josafá, e agradecer por ter sido salvo, ainda que pareça cercado pelo inimigo ou pela situação de carência ou pela doença. O estudante continuou: por quanto tempo deve-se permanecer no escuro? E eu respondi: até que possa ver no escuro, e lançar o fardo permite ver no escuro. Para impressionar o subconsciente, a fé ativa é sempre essencial. A fé sem obras é morta. Nestes capítulos, esforcei-me por trazer à tona esse ponto. Jesus Cristo mostrou fé ativa quando mandou que a multidão se sentasse no chão, antes de dar graças pelos pães e peixes. Vou dar outro exemplo mostrando o quão necessário é este passo. De fato, a fé ativa é a ponte pela qual o homem passa para a sua terra prometida. Por um mal-entendido, uma mulher foi separada de seu marido, a quem ela amava profundamente. Ele recusou todas as ofertas de reconciliação e não quis se comunicar com ela de forma alguma. Chegando ao conhecimento da lei espiritual, ela negou a aparência de separação. Ela fez esta declaração: não há separação na mente divina, portanto, não posso ser separada do amor e do companheirismo que são meus por direito divino. Ela mostrou fé ativa ao arranjar um lugar para ele à mesa todos os dias, impressionando assim o subconsciente com uma imagem de seu retorno. Mais de um ano se passou, mas ela nunca vacilou, e um dia ele retornou. O subconsciente é muitas vezes impressionado através da música. A música tem uma qualidade quadridimensional e liberta a alma da prisão. Faz coisas maravilhosas parecerem possíveis e fáceis de realizar. Tenho uma amiga que usa sua vitrola, diariamente, para esse fim. Coloca-a em perfeita harmonia e liberta a imaginação. Outra mulher muitas vezes dança enquanto faz suas afirmações. O ritmo, a harmonia da música e do movimento transmitem suas palavras com tremendo poder. O aluno deve lembrar também, de não desprezar o dia das pequenas coisas. Invariavelmente, antes de uma manifestação, vêm sinais de terra à vista. Antes de Colombo chegar à América, ele viu pássaros e galhos que lhe mostravam que a terra estava próxima. Assim é com uma manifestação, mas muitas vezes o aluno confunde isso com a própria manifestação e fica desapontado. Por exemplo, uma mulher falou a palavra para um conjunto de pratos. Pouco tempo depois, um amigo deu-lhe um prato velho e rachado. Ela veio até mim e disse: bem, eu pedi um jogo de pratos e tudo que consegui foi um prato rachado. Eu respondi: o prato era apenas um sinal de terra à vista. Mostra que seus pratos estão chegando, olhe para ele como seus pássaros e seus galhos, e não muito depois os pratos chegaram. Um contínuo faz de conta, impressiona o subconsciente. Se alguém faz de conta que é rico, e faz de conta que é bem-sucedido, no devido tempo ele colherá os frutos. As crianças estão sempre fazendo de conta. Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 18, versículo 3. Por exemplo, conheço uma mulher que era muito pobre, mas ninguém conseguia fazê-la se sentir pobre. Ela ganhava uma pequena quantia de dinheiro dos amigos ricos, que constantemente a lembravam de sua pobreza e de ter cuidado e economizar. Independentemente de suas advertências, ela gastaria todos os seus ganhos em um chapéu, ou faria um presente a alguém, e estaria em um estado de espírito arrebatador. Seus pensamentos estavam sempre centrados em roupas bonitas e anéis e coisas, mas sem invejar os outros. Ela vivia no mundo das maravilhas, e apenas as riquezas pareciam reais para ela. Em pouco tempo ela se casou com um homem rico,
e os anéis e coisas ficaram visíveis. Não sei se o homem era a seleção divina, mas a opulência tinha que se manifestar em sua vida, pois ela havia imaginado apenas opulência. Não há paz ou felicidade para o homem, até que ele apague todo o medo do subconsciente. O medo é energia mal direcionada e deve ser redirecionado ou transmutado em fé. Jesus Cristo disse: "Por que estáis com medo, ó homens de pouca fé? Todas as coisas são possíveis ao que crê." Muitas vezes meus alunos me perguntam: como posso me livrar do medo? Eu respondo: andando até a coisa que você tem medo. O leão ganha ferocidade através do seu medo. Caminhe até o leão, e ele desaparecerá, fuja e ele correrá atrás de você. Mostrei em capítulos anteriores como o leão da falta desaparecia quando o indivíduo gastava dinheiro sem medo, mostrando fé de que Deus era seu suprimento, e portanto, infalível. Muitos de meus alunos saíram da escravidão da pobreza e agora são abundantemente supridos, perdendo todo o medo de deixar o dinheiro sair. O subconsciente fica impressionado com a verdade de que Deus é o doador e ao mesmo tempo é a dádiva recebida, portanto, como alguém é um com o doador, ele é um com a dádiva. Uma declaração esplêndida é: agora agradeço a Deus, o doador, e agradeço a dádiva que é Deus. O homem há tanto tempo se separou de seu bem e de seu suprimento, por meio de pensamentos de separação e falta, que às vezes é preciso dinamite para desalojar essas falsas ideias do subconsciente, e a dinamite é uma grande situação. Vemos na ilustração anterior como o indivíduo foi libertado de sua escravidão por mostrar destemor. O homem deve observar-se a cada hora, para detectar se o motivo de sua ação é o medo ou a fé. Escolham hoje a quem serviremos, medo ou fé. Talvez o medo de alguém seja da personalidade. Então não evite as pessoas temidas, esteja disposto a encontrá-los alegremente, e eles se mostrarão elos de ouro na corrente do bem, ou desaparecerão harmoniosamente do caminho de alguém. Talvez o medo de alguém seja de doenças ou germes. Então, deve-se ser destemido e imperturbável em uma situação carregada de germes, e ele estará imune. Só se pode contrair germes enquanto vibra na mesma velocidade que o germe, e o medo arrasta os homens para o nível do germe. Claro, o germe carregado de doença é o produto da mente carnal, como todo pensamento deve objetivar. Os germes não existem no superconsciente ou na mente divina, portanto, é o produto da vã imaginação do homem. Em um piscar de olhos, a libertação do homem virá quando ele perceber que não há poder no mal. O mundo material desaparecerá, e o mundo quadridimensional, o mundo do maravilhoso, entrará em manifestação. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Capítulo 7. Amor. Todo homem neste planeta está fazendo sua iniciação no amor. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ouspensky afirma, em seu livro, Tertium Organum, que o amor é um fenômeno cósmico e abre ao homem um mundo quadridimensional, o mundo do maravilhoso. O verdadeiro amor é altruísta e livre de medo. Ele se derrama sobre o objeto de sua afeição, sem exigir nenhum retorno. Sua alegria está na alegria de dar. O amor é Deus em manifestação, é a força magnética mais forte do universo. O amor puro e altruísta atrai para si o que é seu, não precisa procurar ou exigir. Dificilmente alguém tem a mais tênue concepção do amor verdadeiro. O homem é egoísta, tirânico ou medroso em suas afeições, perdendo assim o que ama. O ciúme é o pior inimigo do amor, pois a imaginação corre solta, vendo o amado atraído por outra pessoa, e invariavelmente esses medos se objetivam se não forem neutralizados. Por exemplo, uma mulher veio a mim profundamente angustiada. O homem que ela amava deixou por outras mulheres, e disse que nunca pretendia se casar com ela. Ela estava dilacerada pelo ciúme e ressentimento,
e disse que esperava que ele sofresse como a fizera sofrer, e acrescentou: como ele pôde me deixar quando eu o amava tanto? Eu respondi: você não está amando aquele homem, você o está odiando, e acrescentei: você nunca pode receber o que nunca deu. Dê um amor perfeito e você receberá um amor perfeito. Aperfeiçoe-se neste homem. Dê-lhe um amor perfeito e altruísta, não exigindo nada em troca, não o critique nem o condene, e o abençoe onde quer que ele esteja. Ela respondeu: não, eu não vou abençoá-lo a menos que eu saiba onde ele está, ela disse. Bem, eu disse, isso não é amor verdadeiro. Quando você envia amor verdadeiro, o amor verdadeiro retornará a você, seja deste homem ou de seu equivalente, pois se este homem não for a seleção divina, você não o desejará. Como você é um com Deus, você é um com o amor que te pertence por direito divino. Vários meses se passaram e as coisas permaneceram as mesmas, mas ela estava trabalhando conscienciosamente consigo mesma. Eu disse: quando você não estiver mais perturbada com a crueldade dele, ele deixará de ser cruel, pois você está atraindo por meio de suas próprias emoções. Então contei a ela sobre uma irmandade na Índia, que nunca dizia bom dia uma para outra. Eles usaram estas palavras: eu saúdo a divindade em você. Eles saudaram a divindade em cada homem, e nos animais selvagens na selva, e nunca foram prejudicados, pois eles viam apenas Deus em todos os seres vivos. Eu disse: saudai a divindade neste homem e diga: vejo apenas o seu ser divino. Vejo você como Deus o vê, perfeito, feito à sua imagem e semelhança. Ela descobriu que estava ficando mais equilibrada e gradualmente perdendo seu ressentimento. Ele era um capitão, e ela sempre o chamava de Cap. Um dia, ela disse de repente: Deus abençoe o Cap onde quer que ele esteja. Eu respondi: isso é amor verdadeiro, e quando você se tornar um círculo completo, e não estiver mais perturbada pela situação, você terá o amor dele, ou atrairá seu equivalente. Eu estava me mudando nessa época e não tinha telefone, então fiquei sem contato com ela por algumas semanas, quando certa manhã recebi uma carta dizendo: estamos casados. Na primeira oportunidade, liguei para ela. Minhas primeiras palavras foram: o que aconteceu? Oh, ela exclamou, um milagre. Um dia eu acordei e todo o sofrimento havia cessado. Eu o vi naquela noite e ele me pediu em casamento. Nós nos casamos em cerca de uma semana, e eu nunca vi um homem tão devotado. Há um velho ditado: nenhum homem é seu inimigo, nenhum homem é seu amigo, todo homem é seu professor. Assim, deve se tornar impessoal e aprender o que cada homem tem para lhe ensinar, e logo ele aprenderá suas lições e será livre. O amante da mulher estava ensinando seu amor altruísta, que todo homem, mais cedo ou mais tarde, deve aprender. O sofrimento não é necessário para o desenvolvimento do homem, é o resultado da violação da lei espiritual, mas poucas pessoas parecem capazes de despertar de seu sono da alma sem ele. Quando as pessoas estão felizes, elas geralmente se tornam egoístas, e automaticamente a lei do karma é posta em ação. O homem muitas vezes sofre perdas por falta de apreciação. Conheci uma mulher que tinha um marido muito bom, mas ela dizia com frequência: não me importo nada em ser casada, mas isso não é nada contra meu marido. Simplesmente não estou interessada na vida de casada. Ela tinha outros interesses e mal se lembrava de ter um marido. Ela só pensava nele quando o via. Um dia, seu marido lhe disse que estava apaixonado por outra mulher e foi embora. Ela veio a mim em aflição e ressentimento. Eu respondi: é exatamente para isso que você falou. Você disse que não se importava nada em ser casada, então o subconsciente trabalhou para que você ficasse sem marido. Ela disse: ah, sim, entendo. As pessoas conseguem o que querem e depois se sentem muito machucadas. Ela logo ficou em perfeita harmonia com a situação, e sabia que ambos eram muito mais felizes separados.
Quando uma mulher se torna indiferente ou crítica, e deixa de ser uma inspiração para o marido, ele perde o estímulo de seu relacionamento inicial e fica inquieto e infeliz. Um homem veio até mim abatido, miserável e pobre. Sua esposa estava interessada na ciência dos números e o fizera ler. Parece que o relatório não foi muito favorável, pois ele disse: minha esposa diz que nunca vou chegar a nada porque sou um 2. Respondi: não me importa qual seja o seu número, você é uma ideia perfeita na mente divina, e exigiremos o sucesso e a prosperidade que já estão planejados para você por essa inteligência infinita. Dentro de algumas semanas, ele tinha uma posição muito boa, e 1 ou 2 anos depois, alcançou um sucesso brilhante como escritor. Nenhum homem é um sucesso nos negócios a menos que ame seu trabalho. O quadro que o artista pinta por amor, o amor à sua arte, é sua maior obra. O trabalho criativo é sempre algo para se viver. Nenhum homem pode atrair dinheiro se o despreza. Muitas pessoas são mantidas na pobreza dizendo: o dinheiro não significa nada para mim, e tenho desprezo pelas pessoas que o têm. Esta é a razão pela qual tantos artistas são pobres. Seu desprezo pelo dinheiro o separa dele. Lembro-me de ouvir um artista dizer de outro: ele não é bom como artista, ele tem dinheiro no banco. Essa atitude mental, é claro, separa o homem de seu suprimento, ele deve estar em harmonia com uma coisa para atraí-la. O dinheiro é Deus em manifestação, como liberdade de carência e limitação, mas deve ser sempre mantido em circulação e colocado em uso correto. Acumular e poupar reagem com uma vingança cruel. Isso não significa que o homem não deva ter casas e lotes, ações e títulos, pois os celeiros do justo estarão cheios. Significa que o homem não deve acumular nem mesmo o principal, se surgir uma ocasião, quando o dinheiro for necessário. Ao deixá-lo sair destemidamente e alegremente, ele abre o caminho para mais entrar, pois Deus é o suprimento infalível e inesgotável do homem. Esta é a atitude espiritual em relação ao dinheiro e o grande Banco Universal nunca falha. Vemos um exemplo de entesouramento na produção cinematográfica chamada Greed, Ouro e Maldição. A mulher ganhou $5.000 na loteria, mas não o quis gastar. Ela acumulou e economizou, deixou seu marido sofrer e morrer de fome, e eventualmente, ela esfregou o chão para ganhar a vida. Ela amava o próprio dinheiro e o colocava acima de tudo, e uma noite ela foi assassinada e o dinheiro foi tirado dela. Este é um exemplo de onde o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro em si é bom e benéfico, mas usado para fins destrutivos, acumulado e guardado, ou considerado mais importante que o amor, traz doenças e desastres, e a perda do próprio dinheiro. Siga o caminho do amor, e todas as coisas serão acrescentadas, pois Deus é amor e Deus é suprimento. Siga o caminho do egoísmo e da ganância, e o suprimento desaparece, ou o homem se separa dele. Por exemplo, conheci o caso de uma mulher muito rica, que acumulava sua renda. Ela raramente dava alguma coisa, mas comprava muitas coisas para si mesma. Ela gostava muito de colares, e uma amiga perguntou-lhe uma vez quantos ela possuía. Ela respondeu: 67. Ela os comprou e os guardou, cuidadosamente embrulhados em papel de seda. Se ela tivesse usado os colares, teria sido bastante legítimo, mas ela estava violando a lei do uso. Seus armários estavam cheios de roupas que ela nunca usava e joias que nunca viam a luz. Os braços da mulher foram ficando gradualmente paralisados de segurar as coisas, e eventualmente, ela foi considerada incapaz de cuidar de seus negócios e sua riqueza foi entregue a outros para administrar. Assim o homem, na ignorância da lei, provoca sua própria destruição. Toda doença, toda infelicidade vem da violação da lei do amor. Os bumerangues de ódio, ressentimento e crítica do homem voltam carregados de doença e tristeza. O amor parece quase uma arte perdida, mas o homem com o conhecimento da lei espiritual, sabe que deve ser recuperado, pois sem ele,
ele tornou-se como bronze que soa, e símbolos que tilintam. Por exemplo, tive uma aluna que vinha até mim, mês após mês, para limpar sua consciência do ressentimento. Depois de um tempo, ela chegou ao ponto em que se ressentia de apenas uma mulher, mas essa mulher a mantinha ocupada. Pouco a pouco ela se tornou equilibrada e harmoniosa, e um dia, todo o ressentimento foi apagado. Ela entrou radiante e exclamou: "Você não pode entender como me sinto." A mulher disse algo para mim, e em vez de ficar furiosa, eu era amorosa e gentil, e ela se desculpou e foi perfeitamente amável comigo. Ninguém pode entender a maravilhosa leveza que sinto por dentro. Amor e boa vontade são inestimáveis nos negócios. Por exemplo, uma mulher veio até mim, reclamando de sua patroa. Ela disse que ela era fria e crítica, e sabia que não a queria na posição. Bem, respondi, saudai a divindade na mulher e mande-lhe amor. Ela disse: "Eu não posso, ela é uma mulher de mármore." Eu respondi: "Você se lembra da história do escultor que pediu um certo pedaço de mármore? Ele foi perguntado por que ele queria, e ele respondeu: porque há um anjo no mármore, e com isso ele produziu um maravilhoso trabalho de arte." Ela disse: "Muito bem, vou tentar." Uma semana depois, ela voltou e disse: "Fiz o que você me disse, e agora a mulher é muito gentil e me levou no carro dela." As pessoas às vezes ficam cheias de remorso por terem feito uma indelicadeza a alguém, talvez anos atrás. Se o erro não pode ser corrigido, seu efeito pode ser neutralizado fazendo uma gentileza a alguém no presente. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Tristeza, arrependimento e remorso destroem as células do corpo e envenenam a atmosfera do indivíduo. Uma mulher me disse com profunda tristeza: "Trate-me para ser feliz e alegre, pois minha tristeza me deixa tão irritada com os membros da minha família, que continuo produzindo mais karma." Pediram-me para tratar uma mulher que estava de luto pela filha. Neguei toda crença na perda e na separação e afirmei que Deus era a alegria, o amor e a paz da mulher. A mulher recuperou o equilíbrio imediatamente, mas enviou um recado pelo seu filho para não mais tratar, porque estava tão feliz, e não era respeitável da parte dela. Assim, a mente mortal adora se apegar às suas mágoas e arrependimentos. Eu conheci uma mulher que se gabava de seus problemas, então, é claro, ela sempre tinha algo para se gabar. A velha ideia era que se uma mulher não se preocupasse com seus filhos, ela não era uma boa mãe. Agora, sabemos que o medo materno é responsável por muitas das doenças e acidentes que ocorrem na vida das crianças. Pois o medo retrata vividamente a doença ou situação temida, e essas imagens se objetivam, se não forem neutralizadas. Feliz é a mãe que pode dizer com sinceridade, que põe seu filho nas mãos de Deus, e sabe, portanto, que ele está divinamente protegido. Por exemplo, uma mulher acordou de repente, durante a noite, sentindo que seu irmão estava em grande perigo. Em vez de ceder aos seus medos, ela começou a fazer declarações da verdade, dizendo: "O homem é uma ideia perfeita na mente divina e está sempre em seu lugar certo, portanto, meu irmão está em seu lugar certo e é divinamente protegido." No dia seguinte, ela descobriu que seu irmão esteve próximo de uma explosão em uma mina, mas milagrosamente escapou. Então o homem é o guardião de seu irmão, em pensamento, e todo homem deve saber que a coisa que ele ama, habita no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Todo-Poderoso. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmos, capítulo 91, versículo 10. O perfeito amor lança fora o medo. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, e o amor é o cumprimento da lei. Capítulo 8, Intuição ou orientação. Não existe nada que o homem não possa fazer, quando ele conhece o poder de sua palavra e segue suas orientações intuitivas.
Pela palavra ele coloca em ação forças invisíveis, e pode reconstruir seu corpo ou remodelar seus negócios. É, portanto, da maior importância escolher as palavras certas, e o estudante seleciona cuidadosamente a afirmação que deseja enviar para o invisível. Ele sabe que Deus é seu suprimento, que há suprimento para cada demanda e que sua palavra falada libera esse suprimento. Pedi e recebereis. O homem deve dar o primeiro passo. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Muitas vezes me perguntaram como fazer para manifestar as coisas que desejam. Eu respondo: fale a palavra e depois não faça nada até obter uma pista definitiva. Exija a liderança, dizendo: Espírito infinito, revele-me o caminho, deixe-me saber se há algo para eu fazer. A resposta virá através da intuição, ou palpite, uma observação casual de alguém, ou uma passagem em um livro, etc, etc. As respostas às vezes são bastante surpreendentes em sua exatidão. Por exemplo, uma mulher desejava uma grande soma de dinheiro. Ela pronunciou as palavras: Espírito infinito, abra o caminho para o meu suprimento imediato, que tudo que é meu por direito divino agora me alcance, em grandes avalanches de abundância. Então ela acrescentou: dê-me uma pista definitiva, deixe-me saber se existe algo que eu possa fazer. O pensamento veio rapidamente: dê a um certo amigo, que havia ajudado ela espiritualmente, $100. Ela contou a intuição à sua amiga, que disse: espere e pegue outra pista, antes de dar. Então ela esperou, e naquele dia encontrou uma mulher que lhe disse: eu dei $1 a alguém hoje, foi tanto para mim, quanto seria para você dar 100 a alguém. Esta era realmente uma pista inconfundível, então ela sabia que estava certa em dar os $100. Foi um presente que provou ser um grande investimento, pois logo depois, uma grande soma de dinheiro chegou a ela de maneira notável. Dar abre o caminho para receber. Para criar atividade nas finanças, deve-se dar. Dar o dízimo ou dar 1/10 da renda de alguém é um antigo costume judaico e certamente trará aumento. Muitos dos homens mais ricos deste país foram dizimistas, e eu nunca soube que isso falhasse como investimento. A 10ª parte sai e volta abençoada e multiplicada. Mas a dádiva ou o dízimo deve ser dado com amor e alegria, pois Deus ama ao que dá com alegria. As contas devem ser pagas com alegria, todo o dinheiro deve ser enviado destemidamente com uma bênção. Essa atitude mental torna o homem senhor do dinheiro. Cabe a ele obedecer, e sua palavra falada abre vastos reservatórios de riqueza. O próprio homem limita seu suprimento por sua visão limitada. Às vezes o aluno tem uma grande percepção da riqueza, mas tem medo de agir. A visão e a ação devem andar de mãos dadas, como no caso do homem que comprou o sobretudo forrado de pele. Uma mulher veio até mim me pedindo para falar a palavra para um emprego. Então disse: Espírito infinito, abra caminho para o emprego correto desta mulher. Nunca peça apenas um emprego, peça o emprego certo, o lugar já planejado na mente divina, pois é o único que vai dar satisfação. Agradeci então que ela já tivesse recebido, e que se manifestaria rapidamente. Muito em breve, ela teve 3 vagas oferecidas, 2 em Nova York e uma em Palm Beach, e ela não sabia qual escolher. Eu disse: peça uma pista definitiva. O tempo estava quase acabando e ela ainda estava indecisa, quando um dia ela telefonou: quando acordei esta manhã, senti o cheiro de Palm Beach. Ela já estivera lá antes e conhecia sua fragrância balsâmica. Eu respondi: bem, se você consegue sentir o cheiro de Palm Beach daqui, certamente é a sua pista. Ela aceitou o cargo, e foi um grande sucesso. Muitas vezes, a liderança de alguém vem em um momento inesperado. Um dia, eu estava andando pela rua, quando de repente senti uma forte vontade de ir a uma certa padaria, a 1 ou 2 quarteirões de distância. A mente racional resistiu, argumentando: não há nada lá que você queira.
No entanto, eu tinha aprendido a não raciocinar, então fui à padaria, olhei tudo, e certamente não havia nada lá que eu quisesse, mas ao sair encontrei uma mulher em quem eu pensava muitas vezes, e que precisava muito da ajuda que eu poderia dar a ela. Muitas vezes, a pessoa vai atrás de uma coisa e encontra outra. A intuição é uma faculdade espiritual e não se explica, mas simplesmente aponta o caminho. Uma pessoa geralmente recebe uma pista durante um tratamento. A ideia que vem pode parecer bastante irrelevante, mas algumas das orientações de Deus são misteriosas. Na aula, um dia, eu estava tratando que cada indivíduo receberia uma pista definida. Uma mulher veio até mim depois e disse: enquanto você estava tratando, tive o palpite de tirar meus móveis do depósito e comprar um apartamento. A mulher veio para ser tratada para a saúde. Eu disse a ela que sabia que ao conseguir uma casa própria, sua saúde melhoraria, e acrescentei: acredito que seu problema, que é um congestionamento, vem de ter coisas guardadas. O congestionamento de coisas causa congestionamento no corpo. Você violou a lei do uso e seu corpo está pagando a penalidade. Então eu agradeci porque a ordem divina foi estabelecida em sua mente, corpo e em suas ações. As pessoas pouco sabem como suas ações reagem no corpo. Há uma correspondência mental para cada doença. Uma pessoa pode receber cura instantânea, através da percepção de que seu corpo é uma ideia perfeita na mente divina, e portanto, inteira e perfeita, mas se ela continuar seu pensamento destrutivo, acumulando, odiando, temendo, condenando, a doença retornará. Jesus Cristo sabia que toda doença vinha do pecado, mas aconselhou o leproso após a cura, a ir e não pecar mais, para que não lhe acontecesse coisa pior. Assim, a alma do homem, ou mente subconsciente, deve ser lavada mais branca do que a neve, para a cura permanente, e o metafísico está sempre mergulhando fundo na correspondência. Jesus Cristo disse: não condeneis para que também não sejais condenados. Não julgue, para que não sejais julgados. Muitas pessoas atraíram a doença e a infelicidade através da condenação dos outros. O que o homem condena nos outros, ele atrai para si. Por exemplo, uma amiga me procurou com raiva e angústia, porque seu marido a havia abandonado por outra mulher. Ela condenou a outra mulher e disse continuamente: ela sabia que ele era um homem casado e não tinha o direito de aceitar suas atenções. Eu respondi: pare de condenar a mulher, abençoe-a, e acabe com a situação, caso contrário, você está atraindo a mesma coisa para você. Ela estava surda às minhas palavras, e 1 ou 2 anos depois, ela mesma ficou profundamente interessada em um homem casado. O homem pega um fio desencapado sempre que critica ou condena, e pode esperar um choque. A indecisão é uma pedra de tropeço em muitos caminhos. Para superá-lo, faça a afirmação repetidamente: estou sempre sob inspiração direta, tomo decisões certas, rapidamente. Essas palavras impressionam o subconsciente, e logo a pessoa se encontra acordada e alerta, fazendo seus movimentos certos sem hesitação. Acho destrutivo olhar para o plano psíquico em busca de orientação, pois é o plano de muitas mentes e não a mente única. À medida que o homem abre sua mente para a subjetividade, torna-se alvo de forças destrutivas. O plano psíquico é o resultado do pensamento mortal do homem, e está no plano dos opostos. Ele pode receber mensagens boas ou ruins. A ciência dos números e a leitura dos horóscopos mantém o homem no plano mental, ou mortal, pois tratam apenas do caminho kármico. Conheço um homem que deveria estar morto, anos atrás, de acordo com seu horóscopo, mas ele está vivo e é líder de um dos maiores movimentos deste país pela elevação da humanidade. É preciso uma mente muito forte para neutralizar uma profecia do mal. O estudante deve declarar: toda falsa profecia não dará em nada, todo plano que meu Pai Celestial não planejou, será dissolvido e dissipado, a ideia divina agora se cumpre.
No entanto, se alguma boa mensagem já foi dada a alguém, de felicidade ou riqueza vindoura, abrigue-a e espere-a, e ela se manifestará mais cedo ou mais tarde, através da lei da expectativa. A vontade do homem deve ser usada para apoiar a vontade universal. Quero que a vontade de Deus seja feita. É a vontade de Deus dar a cada homem, cada desejo justo de seu coração, e a vontade do homem deve ser usada para manter a visão perfeita, sem vacilar. O filho pródigo disse: levantar-me-ei e irei para o meu pai. De fato, muitas vezes é um esforço da vontade deixar as cascas e todas as sujeiras do pensamento mortal. É muito mais fácil, para a pessoa comum, ter medo do que fé, assim a fé é um esforço da vontade. À medida que o homem se torna espiritualmente desperto, ele reconhece que qualquer desarmonia externa é a correspondência da desarmonia mental. Se ele tropeçar ou cair, ele pode saber que está tropeçando ou caindo na consciência. Um dia, uma aluna estava andando pela rua condenando alguém em seus pensamentos. Ela estava dizendo mentalmente: essa mulher é a mulher mais desagradável do mundo, quando de repente 3 escoteiros correram pela esquina e quase a derrubaram. Ela não condenou os escoteiros, mas imediatamente invocou a lei do perdão e saudou a divindade na mulher. Os caminhos da sabedoria são caminhos de prazer e todas as suas veredas são paz. Quando alguém faz suas exigências ao universal, deve estar pronto para surpresas. Pode parecer que tudo está dando errado, quando na realidade está dando certo. Por exemplo, foi dito a uma mulher que não havia perda na mente divina, portanto, ela não poderia perder nada que lhe pertencesse, qualquer coisa perdida, seria devolvida, ou ela receberia seu equivalente. Vários anos antes, ela havia perdido $2.000. Ela emprestou o dinheiro a um parente durante sua vida, mas o parente morreu, sem deixar menção a isso em seu testamento. A mulher estava ressentida e zangada, e como não tinha declaração escrita da transação, nunca recebeu o dinheiro, então decidiu negar o prejuízo e recolher os $2.000 do Banco Universal. Ela teve que começar perdoando a mulher, pois o ressentimento e a falta de perdão fecham as portas desse banco maravilhoso. Ela fez esta declaração: eu nego a perda, não há perda na mente divina, portanto, não posso perder os $2.000, que me pertencem por direito divino. Assim, quando uma porta se fecha, outra porta se abre. Ela estava morando em um prédio de apartamentos que estava à venda, e no contrato de arrendamento havia uma cláusula, afirmando que se a casa fosse vendida, os inquilinos seriam obrigados a se mudar dentro de 90 dias. De repente, o proprietário quebrou os aluguéis e os aumentou. Mais uma vez, a injustiça estava em seu caminho, mas desta vez ela estava imperturbável. Ela abençoou o proprietário e disse: como o aluguel aumentou, significa que ficarei muito mais rica, pois Deus é meu suprimento. Novos contratos foram feitos para o aluguel aumentado, mas por algum erro divino, a cláusula de 90 dias foi esquecida. Logo depois, o proprietário teve a oportunidade de vender os apartamentos. Por conta do erro nos novos contratos, os inquilinos mantiveram a posse por mais um ano. O agente ofereceu a cada inquilino $200 se ele desocupasse. Várias famílias se mudaram, 3 permaneceram, incluindo a mulher. 1 ou 2 meses se passaram e o agente apareceu novamente. Desta vez ele disse à mulher: você quebraria seu contrato de aluguel pela soma de $1.500? Algo brilhou sobre ela, e pensou: aqui vem os $2.000. Ela se lembrou de ter conversado com amigos sobre o apartamento, onde eles concordaram em agir juntos se algo mais fosse dito sobre sair. Então, sua dica era consultar seus amigos. Esses amigos disseram: bem, se eles lhe ofereceram 1.500, certamente darão 2.000. Então ela recebeu um cheque de $2.000 por ceder o apartamento. Certamente foi um trabalho notável da lei, e a aparente injustiça estava apenas abrindo caminho para sua manifestação. Provou que não há perda,
e quando o homem toma sua posição espiritual, ele recolhe tudo o que é seu, deste grande reservatório do bem. Restituirei a você os anos que os gafanhotos comeram. Esses pensamentos adversos, sozinhos, roubam o homem, pois ninguém dá a si mesmo, senão por si mesmo, e ninguém tira de si mesmo, senão de si mesmo. O homem está aqui para provar Deus e dar testemunho da verdade, e ele só pode provar Deus tirando fartura da falta, e justiça de injustiça. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vede se não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Capítulo 9, autoexpressão perfeita ou desígnio divino. Existe para cada homem uma autoexpressão perfeita. Há um lugar que ele deve preencher e ninguém mais pode preencher, algo que ele deve fazer, que ninguém mais pode fazer, é o destino dele. Essa conquista é mantida, uma ideia perfeita na mente divina, aguardando o reconhecimento do homem. Como a faculdade de imaginar é a faculdade criadora, é necessário que o homem veja a ideia, antes que ela possa se manifestar. Assim, a maior demanda do homem é pelo desígnio divino de sua vida. Ele pode não ter a mais tênue concepção do que seja, pois há, possivelmente, algum talento maravilhoso, escondido bem no fundo dele. Seu pedido deveria ser: Espírito infinito, abra o caminho para que o desígnio divino de minha vida se manifeste, deixe o gênio dentro de mim ser liberado agora, deixe-me ver claramente o plano perfeito. O plano perfeito inclui saúde, riqueza, amor e autoexpressão perfeita. Este é o quadrado da vida, que traz a felicidade perfeita. Quando alguém faz essa exigência, pode encontrar grandes mudanças ocorrendo em sua vida, pois quase todo homem se afastou do desígnio divino. No caso de uma mulher que conheço, foi como se um ciclone tivesse atingido seus negócios, mas os reajustes vieram rapidamente, e novas e maravilhosas condições substituíram as antigas. A autoexpressão perfeita nunca será trabalho, mas de um interesse tão absorvente que parecerá quase uma brincadeira. O estudante também sabe que quando o homem vem ao mundo financiado por Deus, o suprimento necessário para sua perfeita autoexpressão estará sempre à mão. Muitos gênios lutaram por anos com o problema do suprimento, quando se tivessem usado sua palavra falada e fé, teriam liberado rapidamente os fundos necessários. Por exemplo, depois da aula, um dia, um homem veio até mim e me entregou 1 centavo. Ele disse: tenho apenas 7 centavos no mundo, e vou lhe dar 1, pois tenho fé no poder de sua palavra falada. Quero que você fale a palavra para minha perfeita autoexpressão e prosperidade. Eu falei a palavra e não ouvi novamente até 1 ano depois. Ele chegou um dia, bem-sucedido e feliz, com um rolo de notas amarelas no bolso. Ele disse: imediatamente depois que você falou a palavra, me ofereceram um trabalho em uma cidade distante, e agora estou aqui demonstrando que manifestei saúde, felicidade e abundância. A autoexpressão perfeita de uma mulher pode ser: tornar-se uma esposa perfeita, uma mãe perfeita, uma dona de casa perfeita e não necessariamente ter uma carreira pública. Exija pistas definitivas e o caminho se tornará fácil e bem-sucedido. Não se deve visualizar ou forçar uma imagem mental. Quando ele exige que o desígnio divino entre em sua mente consciente, ele receberá lampejos de inspiração, e começará a se ver realizando alguma grande realização. Esta é a imagem, ou ideia, que ele deve manter sem vacilar. A coisa que o homem procura está procurando por ele, o telefone estava procurando por Graham Bell. Os pais nunca devem forçar carreiras e profissões sobre seus filhos. Com o conhecimento da verdade espiritual, o plano divino pode ser falado, no início da infância ou no pré-natal. Um tratamento pré-natal deve ser: deixe o Deus nesta criança ter expressão perfeita, deixe o desígnio divino de sua mente, corpo e ações se manifestarem por toda a sua vida, por toda a eternidade. A vontade de Deus seja feita, não a do homem, o padrão de Deus, não o padrão do homem,
É o comando que encontramos em todas as Escrituras, e a Bíblia é um livro que trata da ciência da mente. É um livro que diz ao homem como libertar sua alma, ou mente subconsciente, da escravidão. As batalhas descritas são imagens do homem travando uma guerra contra os pensamentos mortais. Os inimigos de um homem serão os de sua própria casa. Todo homem é Josafá, e todo homem é Davi, que mata Golias, pensamento mortal, com a pedrinha branca, com a fé. Assim, o homem deve ter cuidado para que não seja o servo mau e preguiçoso que enterrou seu talento. Há uma penalidade terrível a ser paga por não usar a habilidade de alguém. Muitas vezes o medo fica entre o homem e sua autoexpressão perfeita. O medo do palco tem prejudicado muitos gênios. Isso pode ser superado pela palavra falada ou tratamento. O indivíduo então perde toda a autoconsciência, e sente simplesmente que é um canal para a inteligência infinita se expressar. Ele está sob inspiração direta, destemido e confiante, pois ele sente que é o Pai dentro dele que faz o trabalho. Um menino vinha muitas vezes à minha aula com sua mãe. Ele me pediu para falar a palavra para seus próximos exames na escola. Eu lhe disse para fazer a declaração: eu sou um com inteligência infinita. Eu sei tudo o que deveria saber sobre este assunto. Ele tinha um excelente conhecimento de história, mas não tinha tanto sobre aritmética. Eu o vi depois, e ele disse: eu falei a palavra para meu exame de aritmética e passei com as mais altas honras, mas pensei que poderia depender de mim mesmo para a história e tirei uma nota muito baixa. O homem muitas vezes sofre um revés quando está muito seguro de si mesmo, o que significa que está confiando em sua personalidade e não no Pai interior. Uma aluna me deu um exemplo disso. Ela fez uma longa viagem ao exterior em um verão, visitando muitos países, onde ela ignorava as línguas. Ela estava pedindo orientação e proteção a cada minuto, e seus negócios transcorreram sem problemas. E milagrosamente sua bagagem nunca foi atrasada nem perdida. As acomodações estavam sempre prontas para ela nos melhores hotéis, e ela tinha um serviço perfeito onde quer que fosse. Ela voltou para Nova York. Conhecendo a língua, ela sentiu que Deus não era mais necessário, então cuidou de seus negócios de maneira normal. Tudo deu errado, sua bagagem se perdeu em meio à desarmonia e confusão. O estudante deve formar o hábito de praticar a presença de Deus a cada minuto. Em todos os teus caminhos, reconhece-o, nada é muito pequeno ou muito grande. Às vezes, um incidente insignificante pode ser o ponto de virada na vida de um homem. Robert Fulton, observando um pouco de água fervendo em uma chaleira, viu um barco a vapor. Tenho visto um aluno, muitas vezes, reprimir sua manifestação, por meio da resistência, ou apontando o caminho por si mesmo. Ele fixa sua fé em apenas um canal e dita a maneira como ele deseja que venha a manifestação, e acaba paralisando as coisas. Do meu jeito, não do seu jeito. É o comando da inteligência infinita. Como todo poder, seja ele a vapor ou eletricidade, deve ter um motor ou instrumento não resistente para funcionar, e o homem é esse motor ou instrumento. Uma e outra vez, o homem é dito para ficar parado. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Vemos isso nos incidentes dos $2.000 que chegaram à mulher através do senhorio quando ela se tornou não resistente e imperturbável, e a mulher que conquistou o amor do homem depois que todo o sofrimento cessou. O objetivo do estudante é equilíbrio. Equilíbrio é poder, pois dá ao poder divino uma chance de se precipitar através do homem, de querer e fazer sua boa vontade. Equilibrado, ele pensa com clareza e toma decisões corretas rapidamente. Ele nunca perde uma jogada.
A raiva embaça a visão, envenena o sangue, é a raiz de muitas doenças e é a causa de decisões erradas que levam ao fracasso. A raiva foi nomeada um dos piores pecados, pois sua reação é muito prejudicial. O estudante aprende que na metafísica o pecado tem um significado muito mais amplo do que no antigo ensino. Tudo o que não é de fé é pecado. Ele descobre que o medo e a preocupação são pecados capitais. Eles são a fé invertida, e através de imagens mentais distorcidas, fazem acontecer a coisa que ele teme. Seu trabalho é expulsar esses inimigos da mente subconsciente. Quando o homem é destemido, está acabado. Essa é uma frase de Maurice Maeterlinck. Ele também diz que o homem tem medo de Deus. Então, como lemos nos capítulos anteriores, o homem só pode vencer o medo caminhando até a coisa de que tem medo. Quando Josafá e seu exército se prepararam para enfrentar o inimigo, cantando, Louvado seja o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, eles descobriram que seus inimigos haviam destruído uns aos outros, e não havia nada para lutar. Por exemplo, uma mulher pediu a uma amiga que entregasse uma mensagem a outra amiga. A mulher temia dar o recado, como dizia a mente racional, não se envolva neste assunto, não dê esse recado. Ela estava perturbada de espírito, pois havia prometido que entregaria a mensagem. Por fim, ela decidiu andar até o leão e invocar a lei da proteção divina. Ela encontrou a amiga a quem deveria entregar a mensagem. Ela abriu a boca para falar, quando a amiga disse, Fulano deixou a cidade. Isso tornou desnecessário dar a mensagem, pois a situação dependia da pessoa estar na cidade. Como estava disposta a fazê-lo, não era obrigada, como ela não temia, a situação desapareceu. O estudante muitas vezes atrasa sua manifestação por acreditar na incompletude. Ele deve fazer esta declaração. Na mente divina há apenas completude, portanto, minha manifestação está completa. Meu trabalho perfeito, meu lar perfeito, minha saúde perfeita. Tudo o que ele exige são ideias perfeitas registradas na mente divina, e devem se manifestar sob a graça de maneira perfeita. Ele dá graças que já recebeu no invisível e faz uma preparação ativa para receber no visível. Uma das minhas alunas estava precisando de uma manifestação financeira. Ela veio até mim e perguntou por que não foi concluído. Respondi, talvez você tenha o hábito de deixar as coisas inacabadas, e o subconsciente adquiriu o hábito de não completar, assim como fora, assim dentro. Vou para casa e terminar algo que comecei semanas atrás, e sei que será um símbolo demonstrando que entendi. Ela costurava assiduamente, e a peça logo foi concluída. Pouco depois, o dinheiro veio de uma maneira muito curiosa. Seu marido recebeu seu salário 2 vezes naquele mês. Ele contou ao pessoal de seu erro, e eles enviaram uma mensagem para ficar com o dinheiro. Quando o homem pede, crendo, deve receber, pois Deus cria seus próprios canais. Às vezes me perguntam, suponha que alguém tenha vários talentos, como ele pode saber qual escolher? E eu respondo, exija que seja mostrado definitivamente, diga, Espírito Infinito, dê-me uma liderança definitiva, revele-me minha perfeita autoexpressão, mostre-me qual talento devo usar agora. Conheço pessoas que de repente entram em uma nova linha de trabalho e estão totalmente prontas para ele, com pouco ou nenhum treinamento. Então faça a declaração, estou totalmente pronto para o plano divino da minha vida. E seja destemido ao agarrar as oportunidades. Algumas pessoas são doadoras alegres, mas más receptoras. Eles recusam presentes por orgulho ou por alguma razão negativa, bloqueando assim seus canais, e invariavelmente, acabam ficando com pouco ou nada. Por exemplo, uma mulher que doou muito dinheiro, recebeu um presente de vários milhares de dólares. Ela se recusou a tomá-lo, dizendo que não precisava. Pouco depois, suas finanças caíram, e ela se viu endividada pelo mesmo valor.
O homem deve receber graciosamente o pão retornando a ele. De graça destes, de graça recebereis. Há sempre o equilíbrio perfeito entre dar e receber, e embora o homem deva dar sem pensar em retorno, ele viola a lei se não aceitar o retorno que recebe, pois todos os dons são de Deus, sendo o homem apenas o canal. Um pensamento de falta nunca deve ser mantido sobre o doador. Por exemplo, quando o homem me deu 1 centavo, eu não disse, pobre homem, ele não pode me dar isso, ele já tem pouco. Pelo contrário, eu o vi rico e próspero, com sua abundância chegando. Foi esse pensamento que trouxe a abundância para ele. Se alguém foi um mau receptor, ele deve se tornar um bom receptor, e pegar até mesmo 1 centavo se lhe for dado, e abrir seus canais para receber. O Senhor ama a quem recebe com alegria, bem como a quem dá com alegria. Muitas vezes me perguntam por que um homem nasce rico e saudável e outro pobre e doente. Onde há um efeito, há sempre uma causa, não existe acaso. Esta pergunta é respondida através da lei da reencarnação. O homem passa por muitos nascimentos e mortes, até conhecer a verdade que o liberta. Ele é atraído de volta ao plano terrestre por desejo insatisfeito, para pagar suas dívidas kármicas ou para cumprir seu destino. O homem que nasceu rico e saudável teve imagens em sua mente subconsciente, em sua vida passada, de saúde e riqueza, e os pobres e doentes, de pobreza e doença. O homem manifesta, em qualquer plano, a soma total de suas crenças subconscientes. No entanto, nascimento e morte são leis feitas pelo homem, pois o salário do pecado é a morte, a queda adâmica na consciência através da crença em 2 poderes. O homem real, o homem espiritual, não tem nascimento nem morte. Ele nunca nasceu e nunca morreu, como era no princípio, é agora e sempre será. Assim, através da verdade, o homem é libertado da lei do karma, do pecado e da morte, e manifesta o homem feito à sua imagem e semelhança. A liberdade do homem vem através do cumprimento de seu destino, trazendo à manifestação o desígnio divino de sua vida. Seu Senhor lhe dirá: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mateus, capítulo 25, versículo 25. O muito te colocarei, significa a própria morte, e sobre entrar no gozo do Senhor, significa entrar na vida eterna. Capítulo 10, Negações e afirmações. Decretarás uma coisa, e te será estabelecido. Todo o bem que deve ser manifestado na vida do homem já é um fato consumado na mente divina, e é liberado pelo reconhecimento do homem, ou palavra falada, então ele deve ter o cuidado de decretar que somente a ideia divina seja manifestada, pois muitas vezes, ele decreta, por meio de suas palavras ociosas, fracasso ou infortúnio. É, portanto, da maior importância, formular corretamente suas declarações, como dito em um capítulo anterior. Se alguém deseja um lar, um amigo, um trabalho ou qualquer outra coisa boa, faça uma declaração pela seleção divina. Por exemplo, Espírito Infinito, abra o caminho para o meu lar certo, meu amigo certo, meu trabalho certo. Dou graças, agora se manifesta sob a graça divina de maneira perfeita. A última parte da declaração é a mais importante. Por exemplo, conheci uma mulher que exigiu $1.000. A filha dela ficou ferida e eles receberam $1.000 de indenização, então não veio de forma perfeita. A declaração deveria ter sido formulada desta forma: Espírito Infinito, dou graças porque os $1.000, que são meus por direito divino, agora são liberados e me chegam sob a graça divina de maneira perfeita. À medida que uma pessoa cresce em consciência financeira, ela deve exigir que as enormes somas de dinheiro, que são suas por direito divino, lhe cheguem sob a graça divina de maneira perfeita. É impossível para o homem liberar mais do que ele pensa ser possível, pois estamos presos às expectativas limitadas do subconsciente. Ele deve aumentar suas expectativas para receber de uma maneira maior.
O homem muitas vezes se limita em suas exigências. Por exemplo, um aluno fez o pedido de $600 até uma determinada data. Ele o recebeu, mas ouviu depois que ele chegou muito perto de receber $1.000, mas recebeu apenas 600, como resultado de sua palavra falada. Eles limitaram o Santo de Israel. A riqueza é uma questão de consciência. Os franceses têm uma lenda que dá um exemplo disso. Um pobre caminhava por uma estrada quando encontrou um viajante, que o parou e disse: "Meu bom amigo, vejo que você é pobre. Pegue esta pepita de ouro, venda-a e você será rico todos os seus dias." O homem ficou muito feliz com sua boa sorte e levou a pepita para casa. Ele imediatamente encontrou trabalho e tornou-se tão próspero que não vendeu a pepita. Os anos se passaram e ele se tornou um homem muito rico. Um dia ele encontrou um homem pobre na estrada. Ele o deteve e disse: "Meu bom amigo, eu lhe darei esta pepita de ouro, e se você vender, o tornará rico para toda a vida." O mendigo pegou a pepita, levou para vender, mas descobriu que era apenas latão. Assim vemos, o primeiro homem ficou rico por se sentir rico, pensando que a pepita era de ouro. Todo homem tem dentro de si uma pepita de ouro, é sua consciência de ouro, de opulência, que traz riquezas para a sua vida. Ao fazer suas declarações, seus pedidos, o homem começa no final de sua jornada, ou seja, declara que já recebeu. Antes que você chame, eu responderei. Afirmar continuamente estabelece a crença no subconsciente. Não seria necessário fazer uma afirmação mais de uma vez se tivesse fé perfeita. Não se deve implorar ou suplicar, mas dizer obrigado repetidamente, que já recebeu. O deserto se alegrará e florescerá como a rosa. Este regozijo que ainda está no deserto, no estado de consciência, abre o caminho para a libertação. A oração do Senhor é na forma de comando, declaração e exigência: "O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores", e termina em louvor: "Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém." No que diz respeito às obras de minhas mãos, ordene-me. Assim, a oração é comando e exigência, louvor e ação de graças. O trabalho do estudante é fazer-se acreditar que com Deus todas as coisas são possíveis. Isso é bastante fácil de afirmar em abstrato, mas um pouco mais difícil quando confrontado com um problema. Por exemplo, era necessário que uma mulher demonstrasse uma grande soma de dinheiro dentro de um prazo determinado. Ela sabia que deveria fazer algo para obter uma manifestação, e exigiu uma liderança. Ela estava andando por uma loja de departamentos, quando viu um lindo cortador de papel esmaltado rosa. Ela sentiu o puxão em direção a ela. O pensamento veio: "Eu não tenho um cortador de papel bom o suficiente para abrir cartas contendo cheques grandes." Então ela comprou o cortador de papel, que a mente racional teria chamado de extravagância. Quando ela o segurou em sua mão, ela teve um flash de uma foto de si mesma abrindo um envelope contendo um grande cheque, e em poucas semanas, ela recebeu o dinheiro. O cortador de papel rosa era sua ponte de fé ativa. Muitas histórias são contadas sobre o poder do subconsciente quando dirigido pela fé. Por exemplo, um homem estava passando a noite em uma casa de fazenda. As janelas do quarto haviam sido pregadas, e no meio da noite, ele se sentiu sufocado e foi no escuro até a janela. Ele não conseguiu abri-la, então quebrou a vidraça com um punho, respirou ar fresco e teve uma noite de sono maravilhosa. Na manhã seguinte, ele descobriu que havia quebrado o vidro de uma estante, e que a janela permaneceu fechada durante toda a noite. Ele se abasteceu com ar fresco, simplesmente por seu pensamento em poder sentir o ar fresco entrando. Quando um estudante começa a fazer um pedido, uma declaração, ele nunca deve voltar atrás. Não pense que aquele homem que vacila que receberá alguma coisa do Senhor. Certa vez, um estudante fez esta declaração maravilhosa:
quando peço qualquer coisa ao Pai, coloco o pé no chão e digo: Pai, não aceito nada menos do que pedi, mas sim mais do que pedi. Então o homem nunca deve se comprometer, tendo feito tudo, aguarde. Este às vezes é o momento mais difícil. A tentação vem para nos fazer desistir, para voltar atrás ao compromisso. Deus também serve quem aguarda. As manifestações muitas vezes chegam no último momento, porque o homem então solta, ou seja, para de raciocinar, e a inteligência infinita tem chance de trabalhar. Os desejos lúgubres do homem são respondidos de forma tediosa, e seus desejos impacientes podem se manifestar de forma demorada ou realizados com violência. Por exemplo, uma mulher me perguntou por que ela estava constantemente perdendo ou quebrando os óculos. Descobrimos que ela costumava dizer a si mesma e aos outros com irritação: eu gostaria de poder me livrar dos meus óculos. Assim, seu desejo impaciente foi violentamente satisfeito. O que ela deveria ter exigido era uma visão perfeita, mas o que ela registrou no subconsciente foi simplesmente o desejo impaciente de se livrar dos óculos, então eles estavam continuamente sendo quebrados ou perdidos. Duas atitudes da mente causam perda: a depreciação, como no caso da mulher que não valorizava o marido, ou o medo da perda, que faz um quadro de perda no subconsciente. Quando um estudante é capaz de deixar seu problema, que é capaz de lançar seu fardo, ele terá manifestação instantânea. Por exemplo, uma mulher saiu durante um dia de muita tempestade e seu guarda-chuva foi soprado do avesso. Ela estava prestes a fazer uma visita a algumas pessoas que ela nunca conheceu, e não queria fazer sua primeira aparição com um guarda-chuva em ruínas. Ela não podia jogá-lo fora, pois não lhe pertencia. Então, em desespero, ela exclamou: ó Deus, você se encarrega deste guarda-chuva, eu não sei o que fazer. Um momento depois, uma voz atrás dela disse: Senhora, você quer que eu conserte seu guarda-chuva? Lá estava um consertador de guarda-chuvas. Ela respondeu: na verdade, eu quero. O homem consertou o guarda-chuva, enquanto ela entrava na casa para fazer a visita, e quando voltou, tinha um guarda-chuva bom. Portanto, há sempre um consertador de guarda-chuvas à mão, no caminho do homem, quando se coloca o guarda-chuva, ou situação, nas mãos de Deus. Deve-se sempre seguir uma negação com uma afirmação. Por exemplo, fui chamada ao telefone tarde da noite para tratar de um homem que eu nunca tinha visto. Ele aparentemente estava muito doente. Eu fiz a afirmação: eu nego esta aparência de doença. É irreal, portanto não pode ser registrada em sua consciência. Este homem é uma ideia perfeita na mente divina, substância pura que expressa a perfeição. Não há tempo nem espaço na mente divina, portanto a palavra atinge instantaneamente seu destino e não retorna vazia. Tratei pacientes na Europa e descobri que os resultados eram instantâneos. Muitas vezes me perguntam a diferença entre visualização e a visão. A visualização é um processo mental governado pelo raciocínio ou mente consciente, a visão é um processo espiritual, governado pela intuição, ou a mente superconsciente. O estudante deve treinar sua mente para receber esses lampejos de inspiração, através da visão e elaborar as imagens divinas, por meio de sinais definitivos. Quando um homem pode dizer: eu desejo apenas o que Deus deseja para mim, seu novo conjunto de projetos é dado a ele pelo mestre arquiteto, o Deus interior. O plano de Deus para cada homem transcende a limitação da mente racional, e é sempre o quadrado da vida, contendo saúde, riqueza, amor e perfeita autoexpressão. Muitos homens estão construindo para si mesmos na imaginação um bangalô, quando deveriam construir um palácio. Se um estudante tenta forçar uma manifestação, através da mente raciocinadora, ele a paralisa. Eu o apressarei, diz o Senhor. Ele deve agir apenas através da intuição, ou dos sinais definitivos. Descanse no Senhor e espere com paciência. Confie no Senhor, e Ele fará tudo acontecer.
Tenho visto a lei funcionar da maneira mais surpreendente. Por exemplo, uma aluna afirmou que era necessário que ela tivesse $100 para o dia seguinte. Era uma dívida de vital importância que precisava ser paga. Eu falei a palavra, declarando que o Espírito Infinito nunca era tarde demais e que o suprimento estava próximo. Naquela noite ela me telefonou sobre o milagre. Ela disse que lhe ocorreu a ideia de ir ao seu cofre no banco para examinar alguns papéis. Ela examinou os papéis, e no fundo da caixa, havia uma nova nota de $100. Ela ficou surpresa, e disse que sabia que nunca tinha colocado lá, pois ela havia vasculhado os papéis muitas vezes. Pode ter sido uma materialização, pois Jesus Cristo materializou os pães e os peixes. O homem chegará ao estágio em que sua palavra se fez carne, ou se materializou, instantaneamente. Os campos, maduros com a colheita, se manifestarão imediatamente, como em todos os milagres de Jesus Cristo. Há um tremendo poder somente no nome de Jesus Cristo. Significa verdade manifestada. Ele disse: tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá. O poder deste nome leva o estudante à quarta dimensão, onde se liberta de todas as influências astrais e psíquicas, e se torna incondicionado e absoluto, como o próprio Deus é incondicionado e absoluto. Tenho visto muitas curas realizadas usando as palavras, em nome de Jesus Cristo. Cristo era tanto pessoa quanto um princípio, e o Cristo dentro de cada homem é seu Redentor e Salvador. O Cristo interior é seu próprio eu quadridimensional, o homem feito à imagem e semelhança de Deus. Este é o eu que nunca falhou, nunca conheceu doença ou tristeza, nunca nasceu e nunca morreu. É a ressurreição e a vida de cada homem. Ninguém vem ao Pai senão pelo Filho, significa que Deus, o universal, trabalhando no lugar do particular, torna-se o Cristo no homem, e o Espírito Santo, significa Deus em ação. Assim, diariamente, o homem está manifestando a Trindade do Pai, Filho e Espírito Santo. O homem deve fazer do pensar uma arte. O mestre pensador é um artista e tem o cuidado de pintar apenas os desígnios divinos na tela de sua mente, e ele pinta esses quadros com magistrais pinceladas de poder e decisão, tendo perfeita fé de que não há poder para macular sua perfeição, e que eles manifestarão em sua vida o ideal tornado real. Todo poder é dado ao homem, através do pensamento correto, para trazer seu céu sobre sua terra, e este é o objetivo do jogo da vida. As regras são simples: fé destemida, não resistência e amor. Que cada pessoa seja agora liberta daquela coisa que a manteve em cativeiro através dos tempos, interpondo-se entre ela e os seus, e conheça a verdade que o torna livre, livre para cumprir seu destino, para trazer à manifestação o divino projeto de sua vida, saúde, riqueza, amor e perfeita autoexpressão. Que você seja transformado pela renovação de sua mente. Tópico final. Exemplos de afirmações que você pode usar. Afirmação para a prosperidade. Deus é meu suprimento infalível, e grandes somas de dinheiro chegam a mim rapidamente, sob a graça divina, de maneira perfeita. Afirmação para situações certas 1. Todo plano que não for de meu Pai que está no céu, será dissolvido e dissipado, e a ideia divina agora acontece. Afirmação para situações certas 2. Somente o que é verdadeiro para Deus, é verdadeiro para mim, pois eu e o Pai somos um. Afirmação para situações certas 3. O amor divino agora dissolve e dissipa todas as coisas erradas da minha mente, do meu corpo e de minhas ações. O amor divino é o químico mais poderoso do universo e dissolve tudo o que não é de si mesmo. Afirmação para a fé. Assim como sou um com Deus, sou um com o meu bem, pois Deus é tanto o doador quanto a dádiva. Não posso separar o doador da dádiva. Afirmação para a saúde. O amor divino inunda minha consciência com saúde, e cada célula do meu corpo está cheia de luz. Afirmação para a visão.
Meus olhos são os olhos de Deus, eu vejo com os olhos do Espírito. Vejo claramente o caminho aberto, não há obstáculos no meu caminho. Vejo claramente o plano perfeito. Afirmação para orientação. Sou divinamente sensível às minhas orientações intuitivas, e dou obediência instantânea à tua vontade. Afirmação para audição. Meus ouvidos são os ouvidos de Deus, eu ouço com os ouvidos do Espírito. Eu não sou resistente e estou disposto a ser conduzido, só ouço boas novas de grande alegria. Afirmação para o trabalho certo. Eu tenho um trabalho maravilhoso, de maneira maravilhosa, eu dou um serviço maravilhoso, por um pagamento maravilhoso. Afirmação pela liberdade de toda a escravidão. Lanço este fardo sobre o Cristo interior e fico livre. E chegamos ao final deste livro maravilhoso. Que sua vida seja plena de amor, alegrias e prosperidade. Gratidão. Até o próximo vídeo.